No Evangelho de São João, no capítulo 3, começando do versículo 16, está escrito da seguinte maneira: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quero chamar a atenção de todos os ouvintes para o fato de que no versículo 16 nós temos uma passagem bíblica que é das mais conhecidas, dos cristãos. Por quê? Porque ela retrata a essência, o âmago do Evangelho. O Evangelho ele é nada mais, nada menos do que a atitude que Deus tomou para resolver, para solucionar o problema do pecado na vida dos seres humanos. Se nós retrocedermos um pouquinho, nós temos que pensar que Deus criou o ser humano com um propósito. Deus criou o ser humano para que este pudesse ter uma vida de harmonia, de união, de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus, com o seu Criador, na condição de Criador. Então a humanidade não foi colocada na Terra simplesmente para ser entregue aos seus próprios desejos, ao seu bel prazer, a fazer tudo aquilo que ela queira fazer. Não. Antes de mais nada, a humanidade foi colocada aqui no mundo para que ela pudesse ter um relacionamento de comunhão e de obediência ao Criador. Infelizmente, nós vivemos uma realidade em que esta comunhão ela foi interrompida, ela foi abruptamente quebrada, ela foi interrompida de uma forma muito forte, muito severa. A Bíblia mostra que o pecado ele passou a fazer parte da vida dos seres humanos, e aí ele foi passando de geração em geração, e ele foi crescendo, ele se transformou como se fosse uma enfermidade, que a partir da primeira sementezinha ela passou a tomar conta de toda a vida do ser humano. E Deus sendo absolutamente santo, Deus sendo absolutamente reto e perfeito, ele não pôde manter a comunhão e o relacionamento com o homem na condição de pecador. Lá no livro de Isaías está escrito o seguinte, eu vou consultar lá e vou ler diretamente. Lá em Isaías, no capítulo de número 59. Eu vou ler aqui diretamente na Bíblia para a gente poder basear. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não vos ouvirá. Isaías capítulo 59, versículo 1 e o 2. Então veja, aqui está dizendo que foi o pecado que criou essa barreira, que criou esse impedimento do homem ter comunhão com Deus, do homem ter participação do mundo de Deus, do mundo espiritual. E aí a humanidade ela passou a viver de uma forma Houve uma tragédia muito grande na vida da humanidade. Na verdade, o homem sendo criado para viver em comunhão com Deus, a partir do momento que essa comunhão é quebrada, sobressaiu-se do seu interior, sobressaiu-se
do íntimo, do âmago do ser humano, este anseio, esta necessidade insaciável de ter comunhão e relacionamento com o mundo espiritual. E aí o que a gente vê, né, no estudo da humanidade, a tentativa de praticamente todas as civilizações de ter um momento de religação com o mundo espiritual. Então surgiram milhões e milhões e milhões de religiões. Surgiram milhares de religiões. E a religião ela tem essa característica. O que é religião? Religião significa religar. E a religião ela é a tentativa humana de restabelecer essa comunhão com o Criador. Essa comunhão que foi perdida por conta do pecado. Por conta desse mal, né, que se apoderou da vida de todos os seres humanos. E aí a gente lê o versículo de número 16 lá no Evangelho de São João, né, que a gente leu inicialmente. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente tem que pensar no seguinte, o pecado ele se tornou uma coisa extremamente grave, extremamente séria. Por quê? Porque o homem ele não foi feito simplesmente para viver alguns anos no mundo, alguns anos da terra, e depois morrer e cessar todas as coisas e acabar tudo. Não, o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para viver eternamente em comunhão com Deus, eternamente em comunhão com o Criador. Mas aí o que Deus fez? Deus tomou atitude. Deus não ficou de braços cruzados. E aí eu quero destacar o seguinte, a decisão de Deus foi uma decisão muito séria, foi uma decisão muito firme, muito grave, né, em favor da vida dos seres humanos. Deus teve que fazer algo que seria inimaginável, né, as pessoas fazerem, as pessoas realizarem, ou seja, pegar o seu único filho, aquilo que lhe era de maior valor no céu, porque lá no céu não tem nada que seja de mais alto valor para Deus do que o seu filho único, o seu filho unigênito. E aí está dizendo, Deus abriu mão desse filho e enviou esse filho ao mundo para que ele viesse aqui cumprir uma missão, né? Para que ele viesse aqui cumprir uma missão muito grande e muito séria. Então a Bíblia fala, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, Deus, sabendo do que haveria de acontecer com ele, o próprio Jesus Cristo, né, ele se dispondo a abraçar e a cumprir a missão que lhe foi dada, ele veio, ele nasceu entre nós. Ele viveu da maneira como Deus queria que nós vivêssemos, né, antes do pecado, sem o pecado. E aí, o que aconteceu com Jesus Cristo? Ele acabou sendo rejeitado. Ele foi rejeitado porque ele era diferente das outras pessoas. O que ele fazia era completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a fazer. Ele foi rejeitado, mas aquela rejeição de Cristo era a missão, era uma missão que ele precisava cumprir. Jesus foi condenado de uma forma absolutamente injusta, levado para uma cruz para ser morto, né, ele foi condenado e foi levado até a cruz para sofrer um castigo que era o castigo mais cruel, era o castigo mais doloroso que qualquer criminoso poderia experimentar nos seus dias. Mas ele fez tudo isso movido pelo amor, movido por essa atitude. E ele fez tudo isso por quê? Porque não há outra forma.
Não existe outro jeito do homem alcançar perdão, salvação e solução para a questão do pecado na sua vida. Não há. Então, hoje nós vemos que existem muitas pessoas achando que, bastando ser religiosas, bastando cumprir alguns rituais das suas religiões, bastando ser pessoas boas, pessoas caridosas, que fazem muito bem ao próximo, bastando ser alguém que cante alguns louvores a Deus, elas acham que isso é suficiente, isso vai resolver o problema delas. Mas a Bíblia mostra que se não houver um relacionamento com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e esse relacionamento ele implica em compromisso, implica em obediência ao Evangelho, implica em entrega, implica em renúncia ao próprio eu, às próprias vontades, a pessoa não vai alcançar a salvação, não vai alcançar o perdão. Chama-me a atenção do que está escrito lá no livro de Atos, né, capítulo 4, no versículo de número 12, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só por meio de Jesus Cristo. E aí eu quero destacar um outro aspecto, né? Esse aspecto da salvação, já que a gente está falando de salvação, né? Que é uma necessidade para todos nós. Eu quero ler o versículo 17 e 18 de João, capítulo 3. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu quero chamar a atenção de todos o seguinte: a Bíblia fala em uma condenação. Uma condenação que a maioria das pessoas, a maioria da humanidade está tendo sobre si. Jesus ele falou em dois caminhos, um caminho largo, né, um caminho que leva à perdição, e um caminho estreito, que é o caminho que leva à vida. Então, se a gente parar para pensar, existe uma questão jurídica, né, na qual todos nós estamos envolvidos. Diante de Deus, todos nós somos réus. Estamos debaixo da condenação da lei de Deus. Deus ele é o supremo legislador e ele estabeleceu todas as leis que regem o universo. E ele também estabeleceu todas as leis que devem reger os relacionamentos entre homens e Deus, entre homens e o próprio Criador, e entre os próprios seres humanos, né? Homens com outros homens. Está escrito na sua palavra. A lei de Deus é a palavra dele, que ele já revelou, que ele já trouxe para o mundo e que nós temos acesso a ela, né? Nós temos condição da gente ler e procurar conhecer e procurar saber qual é o desejo que Deus tem para nós em todos os aspectos da vida humana. Mas o que acontece? As pessoas ignoram, as pessoas transgridem, as pessoas rejeitam a palavra de Deus, não querem aceitar. Elas querem viver da sua maneira, do seu jeito, da sua forma de ser. Elas não querem reconhecer a sua condição de pecador e a necessidade que existe de se arrependerem dos seus pecados, de se entregarem a Deus como Senhor Criador e de se voltarem para Ele. Então, vamos pensar na questão jurídica. Existe uma lei. No mundo espiritual, lá no céu, existe um juiz, que é Deus. Existe um promotor de acusação, que nos acusa dia e noite diante do Pai. Mas existe também o advogado. E esse advogado se chama Jesus Cristo. Né?
a carta do apóstolo João, primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte: Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então a questão do ser humano é o seguinte: como é que ele vai se encontrar com Deus? Ele vai se encontrar com Deus tendo defesa, tendo advogado, vai entrar na presença de Deus com o advogado a lhe defender, ou ele vai entrar na presença de Deus sem esse advogado? Isso é um fator determinante, né, na questão da nossa salvação. Se nós tivermos advogado, Jesus a nos defender, eu garanto a você, Jesus jamais vai perder nenhuma causa. E nenhum daqueles que são dele, ele irá perder. Mas se as pessoas acham que não precisa disso, não precisa de Jesus, não precisa do Evangelho, não precisa dessa obediência à palavra de Deus, nós já somos religiosos, nós já temos os nossos rituais, os nossos dogmas, os nossos caminhos, somos pessoas de bem, nós praticamos o bem para os demais, nós procuramos ser caridosos com o nosso próximo. E Deus vai ver tudo isso, e Deus vai considerar tudo isso, e no final das contas vai dar tudo certo. Mas é engano, né? A Bíblia revela que o seguinte: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja só, meu amigo, a questão central é a nossa crença, a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ou não. Se você acha que apenas cumprindo ritual religioso, você, no final das contas, será salvo, a Bíblia diz que não. A Bíblia afirma que não. E a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O próprio Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que Deus quer da gente? O que Deus quer de nós? É que a gente responda a esse amor que Ele já demonstrou por nós, a ter por nós. Ele abriu mão daquilo que lhe era de maior valor no céu. Ele poderia ter enviado um anjo, preparado um anjo, né? Não, vou mandar um anjo aqui, né, de uma certa categoria poderosa, vou mandar na terra, ele vai ser um ser humano também, ele vai morrer na cruz, ele vai, né, se entregar. Não, Jesus não fez isso, Deus não fez isso. Deus enviou o seu Filho único para que por meio dele nós pudéssemos ter perdão e salvação. E aí o que Deus quer de você? Deus quer o seu compromisso com o Evangelho. Deus quer o seu compromisso com a palavra revelada dele. Deus quer o seu compromisso com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Deus quer o seu compromisso de que você vai viver uma vida de renúncia aos seus desejos, renúncia às suas vontades, e todos os seus desejos e todas as suas vontades você vai colocar diante de Deus e vai perguntar a Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres por meu intermédio? O que Tu queres fazer por meio da minha vida? Eu estou aqui para ser transformado em um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor seja glorificado por meu intermédio. Então, se você reconhece tudo isso, faça uma oração a Deus. Diga a Ele: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não tenho condição de resolver o problema do pecado na minha vida de forma nenhuma. Eu reconheço isso. E eu preciso do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu perdão. E eu quero, a partir de agora, viver uma vida diferente. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram
e eis que tudo se fez novo. Então, se você reconhece tudo isso, se você entendeu o espírito da mensagem, faça uma oração ao Senhor, busque a Ele, busque o conhecimento da palavra, porque uma das coisas que nos faz reconhecer o Evangelho é através da leitura da palavra de Deus. Procure ler a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia os Evangelhos, o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, o livro de Atos, né? Vá lendo na sequência e aí você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E nessa leitura, sempre ore, busque a Deus. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor está aí diante de todos nós e eu quero ter comunhão contigo. Eu quero fazer parte deste rebanho que o Senhor está preparando para ter um encontro contigo. Eu quero que o Senhor também seja o meu advogado de defesa. Eu não quero chegar no céu sem defesa. Eu quero que o Senhor me defenda e que o Senhor me conceda o perdão e a salvação. E eu garanto a você, esta será a maior alegria que Deus, na condição de Criador, vai ter para você. Aceite Jesus Cristo, receba-o como Senhor e como Salvador da sua vida. Que Deus abençoe.